Fala sócio, tudo bem? Vamos começar aí mais uma análise do quarto trimestre de 2020 do Bradesco, tá? Lembrando que isso é um vídeo sem edição, um take só, então perdão por qualquer tropeçadinha, foca no conteúdo, tá? Então vamos lá, né? Eu gostei bastante aí dessa análise desse release do Bradesco, porque eu achei que ia ser muito parecido com o do Itaú, né? As mesmas premissas de banco grande, que é o quê? Um PDD muito esticado, né? Um 2020 muito prejudicado por conta das provisões de devedores duvidosos, ou seja, aquilo que eles acham que vão tomar calote no futuro, uma inadimplência controlada porque eles mandaram todas as dívidas para frente. Eu achei que ia ser muito parecida com a do Itaú. Se você não assistiu, dá uma olhadinha aqui que eu gravei, acho que foi ontem, terça-feira. Então, mas assim, esse slide aqui em específico, ele me surpreendeu positivamente, porque acho que a gente pode falar um pouco sobre o cenário. Eles trouxeram muito bem o cenário do Brasil, né? A expectativa deles para 2021. Então eles comentam aqui os principais destaques que eu gostaria de trazer. Eles comentam que o aumento de casos, né, tem levado a novas restrições à atividade econômica em todo o mundo. Sim, né, eu moro aqui na Irlanda e o negócio está bem prejudicado e cada vez mais o lockdown ele é mais restrito, né? Mais coisas fecham, menos abrem, menor perspectiva e a distribuição das vacinas é o que está pegando, né, aqui na Europa. E no Brasil provavelmente vai ser também, porque até agora acho que tem 3 ou 4 países que estão indo bem, né, que conseguiram vacinar bastante gente, assim, proporcionalmente muito acima dos outros países, né? Conseguiu vacinar aí 10, 15, 20% das pessoas, enquanto outros países estão numa média de 2, 3, 4%, 5%, algo assim, né? Então, a produção e distribuição da vacina já era conhecida aí que seria um grande calcanhar de Aquiles para o mundo, né, numa forma geral, e está acontecendo isso, tá? Aqui na Irlanda, então, tudo fechado, né? A gente está passando pelo pior momento da pandemia, tá? É pior do que março, pior do que junho, né? Em termos de espalhar a exponencialidade e possíveis danos do vírus, tá? A gente está passando pelo pior momento da pandemia. Não sei como que o Brasil ele vai lidar com isso. Já estamos vendo aí como ele está lidando em outros estados, mas assim, não é o foco do vídeo, tá? O ponto é o seguinte, quando a gente fala do aumento de casos de Covid, a gente tem que entender que provavelmente o que vai curar isso de fato são as vacinas. E eles comentam aqui, a vacinação tende a ganhar tração nos próximos meses. E é assim que eu espero mesmo, assim que todos os investidores esperam. Por quê? Que a gente vacinou em um mês 2,5 milhões de pessoas aproximadamente. Vamos fazer uma conta aqui, vamos fazer uma conta simples, estou fazendo agora de cabeça. Então 2,5 milhões, para a gente vacinar 2 milhões de pessoas, seriam aproximadamente 100 meses. Só que são 2 doses, né? Então a gente precisa de 400 milhões de doses aplicadas, né? Então seriam aproximadamente 200 meses. Ou traciona essa vacina, ou a gente vai ter muito problema, tá? A gente vai ter muito problema mesmo, mas eu acredito que vai tracionar. O Brasil ele é exemplo aí em distribuição de vacina, ele tem o insumo na mão e conseguindo distribuir, ele vai de fato conseguir fazer um bom trabalho, tá? Tem que ser feito, tá? Então aqui eles comentam, o aprendizado com a primeira onda da pandemia deve levar um menor impacto sobre a economia. Eu discordo em partes disso, tá? Porque a primeira pandemia não tem nem comparação com essa que está acontecendo agora, né? A primeira onda não tem nem comparação com essa, tá? A vacinação tende a ganhar tração, beleza. Com a aceleração da inflação, e aqui a gente começa a voltar um pouco mais pro resultado em números mesmo, né? Com a aceleração da inflação, o Banco Central deve iniciar a elevação de juros nos próximos meses. Então, quando você olha para esse gráfico aqui, deixa eu tirar minha câmera na frente, que eu acho que ela está na frente. Ela sim está na frente. Dá uma olhadinha nesse gráfico aqui, normalização da política monetária deve começar em 2021. Então, como você pode ver, a linha vermelha, IPCA, né, um índice de inflação, está subindo, enquanto a nossa Selic está lá embaixo. Com uma inflação aqui a 5% e uma Selic a 2%, a gente está tomando prejuízo em qualquer investimento de renda fixa. Basicamente é esse o recado, né? Então, precisa de fato, né, já é previsto pelo próprio Bradesco aqui, ele fez uma projeção, então, de Selic aumentando e inflação caindo, tá? Então, tem que ficar de olho com isso, tem que ficar de olho nisso sim. Se vão aumentar novamente essa taxa de juros, tá? Ela de certa forma é maléfica, mas do jeito que ela tá, ela não é sustentável, Então, continuando aqui, falando um pouquinho dos números deles, tá? Então, a PDD, sem muita surpresa, tá? Então, a PDD do ano
foi extremamente elevada, PDD, provisão de devedores duvidosos, ou seja, todo aquele dinheiro que eu acho que eu vou tomar calote no futuro. Lembrando que o Itaú e o Bradesco tomaram uma medida muito preventiva. Eles foram lá e falaram, eu acho que a gente vai tomar esse calote no futuro. Já profissionaram praticamente no pior cenário e bora, segue a vida, segue o jogo e vamos ver o que acontece. Se lá na frente a gente conseguir recuperar, ótimo. Se não conseguir, também já informamos o mercado aí o que vai ser, tá? Já o Banco do Brasil, do outro lado, ele preferiu assumir. Conforme for acontecendo, eu vou provisionando, tá? Então não tem certo e errado, só existe essa característica. Por isso que o Bradesco e o Itaú tomaram essa porrada na cara de PDD, justamente porque eles resolveram provisionar muita coisa. Lembrando, eu sempre tenho que lembrar aqui, que o Bradesco, que os bancos em geral, eles sofrem no longo prazo, tá? Por quê? Eles emprestam dinheiro agora, o cara ele vai lá, ele fecha o estabelecimento dele, daqui a pouco ele pede mais empréstimo, ele empresta com mais risco, daqui a pouco o estabelecimento dele vai à falência e ele toma calote, né? Ele toma calote. Então, no longo prazo, daqui 2, 3 anos, a gente começa a entender os reais impactos da pandemia hoje para os bancões, tá? Então, não se iluda achando que está tudo já voltando ao normal, porque o banco ele sente muito a economia do país. Ele sente muito a economia do país. Se tem muito lojista, se tem muita empresa pedindo empréstimo, se alavancando e crescendo seus negócios, eles se dão bem. Se tem um monte de gente pedindo empréstimo e não paga, eles se dão mal, tá? E eles não pagam no longo prazo, eles não pagam hoje, eles não pagam no longo prazo, né? Então, fica um ponto de alerta aí. Então, o lucro líquido recorrente, mesmo com tanta provisão que eles tiveram, eles ainda conseguiram apresentar um lucro em 2020 de 19 bilhões. É um lucro bom, né? uma grana boa. Lembre-se que é uma empresa, né? Uma empresa que provisionou que ia tomar 25 bilhões de calote e ainda assim apresentou 20 bilhões de lucro, tá? O quarto trimestre correspondeu a aproximadamente 33% aí desse resultado do ano, tá? Então o quarto trimestre realmente já mostra esse sinal de retomada, tá? Quando você olha aqui o ROI trimestral e o ROI anual, você vê que está muito abaixo, né? 2020 fechou muito abaixo com 14,8%. Você não vai ver porque minha câmera está na frente. Espera aí. Você vai ver que 2020 fechou com 14,8% contra 20,6% aqui de 2019, né? Mas quando você olha no trimestral, fica claro que está retomando. Eu fiquei muito, mas muito feliz aí com esse ROI trimestral do Bradesco. Quarto trimestre já vem 20%, tá? Já vem 20%. Significa, de fato, uma demonstração aí que está retomando, tá? Vamos continuar aqui. Eu acho que minha câmera aí em cima fica melhor. Vamos ver o que eu ia mais passar aqui. Tinha mais coisa legal para passar para você. Espera aí. Provisão aqui, então, a evolução da provisão, você pode ver que 2020 foi extremamente elevado, tá? Eu não estou falando isso com um tom de surpresa, é mais para reforçar, né, que 2020 foi um ano extremamente atípico mesmo, tá? E eles colocam aqui, volume total de provisões reflete diferentes cenários, inclusive cenário adverso. Então eles são prevenidos, né? Eles vão lá e colocam um cenário horrível e falam, ó, se acontecer isso a gente está preparado, tá? Então eles reforçam essa informação que eu estou passando. Inadimplência, né, para quem não sabe, a inadimplência dos bancos está baixa porque ela adiou todos os pagamentos. Então não existe inadimplência se eu não tenho que pagar. Não existe inadimplência, eu não tenho que pagar, né? Eu estava devendo um boleto agora para maio, foi adiado para maio do ano que vem. Não é inadimplência, mas não entra dinheiro na conta do banco, tá? Deixa eu continuar aqui, tem umas coisinhas legais aqui, NPL, né, que é inadimplência, Non-Performing Loan. Enfim, índice de cobertura está tranquilo. Carteira prorrogada, gostei que eles trouxeram isso aqui. Eu gostei muito que eles trouxeram aqui, eu não vi isso no Itaú. E eu fiquei feliz, porque eles mostraram basicamente qual que é o risco de fato de eles tomarem calote. Então eles colocaram aqui, ó, que do dinheiro que está emprestado, né, 92% sem histórico de atraso nos 12 meses anteriores à pandemia, 94% tem um rating AAAC, de duplo A a C, né? Então é um rating bom, tem grande chance de receber o pagamento, 70% com garantia real. O que é uma garantia irreal? É quando a empresa se alavanca, né? Então eu vou pedir um empréstimo, eu chego no banco e falo, me dá um empréstimo que eu tenho um terreno, uma garantia real. Agora, uma empresa chega lá, me dá um empréstimo, eu tenho uma fábrica de 1 milhão.
mas eu estou pedindo 2 milhões de empréstimo, né? Então eu estou me alavancando para erguer uma nova fábrica, ou seja, não tem garantia real nesses outros 1 milhão, tá? Isso que é a garantia irreal, digamos assim, tá? 13 anos, tempo médio de relacionamento, diz bastante isso e não diz nada ao mesmo tempo. Difícil avaliar, né? Porque tá tendo muita migração entre bancos hoje. Hoje é muito mais acessível, né? Então você pega esses números, 13 anos, tempo médio de relacionamento. Parece que os clientes amam, né, o Bradesco, adoram o Bradesco. E às vezes você puxa aí, há 4 anos atrás, você sequer tinha muitas opções, né? Você ficava pelo Bradesco mesmo, porque não valia a pena mudar para o Itaú ou para o Santander, qualquer coisa, agora você tem um monte de opção, tá? Seguir aqui... Rapidinho aqui, conta corrente, então sempre reforço esse ponto aqui, que se for para as fintechs dominarem o mercado, não vai ser pelo DOD, pelo DOC e TED, tá? Não vai ser pelo DOC e TED, porque como você pode ver aqui, eles conseguiram ainda aumentar 2,9% as receitas, né, de conta corrente. Isso eu não acreditei. TED, DOC, tudo zerado, eles conseguiram crescer 2,9%. Eu não sei como eles fazem isso, não sei. Despesas operacionais... Aqui é o grande foco que você tem que pensar quando você está falando do Bradesco, tá? Especialmente do Bradesco, porque o Itaú ele conseguiu fazer umas medidas muito boas, né? Então o Itaú ele precisava se posicionar no digital, precisava melhorar, ele foi lá e comprou a XP, né? Ele comprou uma empresa que já estava posicionada, provavelmente pegou todo o know-how e agora vai devolver aí pro próprio Itaú, né? Vai segregar a XP, enfim, eu explico toda a história no videozinho aqui. Mas é o seguinte, né? Ele foi muito acertada essa medida de comprar a XP, tá? Já o Bradesco, eu vejo que no digital ele está um pouquinho mais atrasado, né? Ele não fez escolhas tão bonitas, assim, tão lindas. Não tá mal, tá longe, tá mal, mas ele ficou para trás. Ele perdeu um pontinho aí nessa corrida dos gigantes no mundo digital, tá? Mas como você pode ver aqui, ele está crescendo 2 dígitos em todas as linhas relacionadas ao digital. Então ele cresceu o número de usuários mobile aqui de dezembro de 2008 para 19 para 20. Então 2 dígitos, né, 19, 23%. Você fala, não adianta nada, cresceu o usuário mobile, né? Cresceu as transações também. Quem baixou o aplicativo está utilizando, né? Transações de caixa, então caiu 13% de um ano para o outro e óbvio, né, com os bancos tudo fechado, em 2020 caiu 62%, tá? Caiu 62%, porque não é, assim, o principal ponto que você tem que olhar como investidor, tá? Não é que caiu 62%, é o próximo ano, os próximos anos, ver se vai continuar caindo essas transações de caixa. Transação de caixa é quando eu vou lá no caixa mesmo, eu falo com a tia lá, falo com o tio e eu faço a minha operação lá, tá? Então, beleza ter caído em 2020 porque a gente estava num ano com tudo fechado. Agora, tem que manter 21, 22, 23, tem que continuar caindo essas transações de caixa. Por quê? Ser cada vez mais digital. A agência digital é o grande segredo. Por quê? Se eu tenho uma agência bancária muito grande, né, com uma estrutura muito grande, cheia de funcionário, cheio de estrutura lá que eu tenho que limpar, da manutenção, depreciar e tudo mais, isso custa muito. Agora, se eu monto uma agência digital, foco na inteligência artificial, mais 66% dos atendimentos do Bradesco nem passa por pessoas, fica tudo no robô. Porque já está programadinho. O que você deseja? Eu desejo isso. Digite seu código. Ah, legal. Seu código está dizendo que você tem isso e isso e aquilo. O que você deseja fazer? Sabe? Nem faça por pessoa mais. Então, a agência digital é de fato o futuro e o Bradesco está fazendo essa migração. Claro que ele não pode fazer 100% porque lembrem-se, né? Quem tem aí 20, 30, 40 anos, pensa, por que não migrou 100% para digital? Porque existe aí uma fatia muito grande de pessoas que não querem nem pensar em ter uma agência digital. Nem pensar, né? E essas pessoas têm dinheiro, têm muito dinheiro, tá? Então é importante ter uma agência física, até para grandes empresários irem lá e se relacionarem. Você tem que entender que quem nasce hoje pode nascer no digital. Quem já tem um legado tem que fazer uma transição. E o Bradesco está fazendo isso muito bem, Itaú também muito bem. Um tanto atrasado, eu diria, né? Um tanto lento, mas está fazendo, né? Eles são gigantes, são grandes, é difícil mover um transatlântico igual eles, tá? Mas eles estão fazendo muito bem, tá? Essa transição. Então,
Clientes digitais aumentou 12%, 15%. A abertura de contas pelo mobile aumentou 365% e 164%. E transações mobile também está aumentando bastante, tá? Mas, de novo, entre todos, eu acho que eles estão um pouquinho mais lentos, tá? O Bradesco, ele está bem, mas ele colocaria ele um degrau abaixo em termos de mudança aí para o digital, tá? Incremento de 3,8 milhões de usuários mobile na base total do ano. Eu fiz a conta, eu acho que dá 2.600 contas. Vou até fazer a conta de novo aqui. 3.800 dividido por 365. Ah, não. 10.410. 10.410 contas, né? Então, bastante usuários aí de 2019 para 2020, tá? Isso por dia. 10 mil usuários por dia. Seguindo aqui, índice de Basileia. Tá bem tranquilo. Para quem não sabe, índice de Basileia, né? Os bancos eles trabalham alavancados. Então, para tudo que eles emprestam, eles não necessariamente têm aquele dinheiro para emprestar. Então, às vezes eles emprestam R$100, mas eles têm que ter um mínimo, né? Isso foi uma organização, uma lei criada lá na cidade de Basileia, na Suíça. Então, eles têm que ter um mínimo permitido. Por exemplo, se eu vou emprestar 100, quanto que eu tenho que ter de fato em dinheiro, né? No Brasil, esse índice de Basileia mínimo acho que é um 11%, se não me engano, e no mundo é 8%. Por quê? Porque no mundo eles só fazem intermediação financeira, enquanto no Brasil os bancos eles têm um monte de operações, tá? Eles têm operação de serviço, de seguros, participação em outras empresas, né? Então acaba que no mundo pode se alavancar um pouco mais, enquanto no Brasil é um pouquinho mais conservador. Por isso que, na minha opinião, os bancos brasileiros são de fato aí os melhores bancos do mundo, tá? Não conheço todos, mas muito provavelmente são os melhores bancos do mundo, tá? Deixa eu te pedir um favor, você tá até aqui, deixa o like, vai, não custa nada, vai entregando esse vídeo aí até agora. Nossa, 17 minutos, eu falo muito, era pra ser jogo rápido, mas deixa um likezinho aí pra dar uma força pro canal, tá? Programa 100% cliente, aqui eu deixo uma crítica, porque é tudo muito bonito quando você lê no release, né? E eis que um amigo meu vem com uma proposta maravilhosa do Banco Bradesco. Então era 87% do CDI médio risco. Eu não acreditei na hora que eu li aquilo, confesso que eu não acreditei, sinceramente. Então, assim, é muito bonito você ver no PDF, programa cliente e tal, e na hora do vamos ver mesmo, você está oferecendo uma coisa não tão aderente aí ao seu cliente, tá? Então deixa essa crítica, eu espero que eles mudem isso, porque eu sei que estão um pouco se lixando para minha opinião, mas na minha opinião, no futuro, se você quiser se manter perene aí no mercado e não ser engolido pelos pequenos, pelos que estão entregando um bom serviço, você vai ter que entregar um bom serviço, tá? Então entregar um bom serviço é basicamente isso, né? Entrega uma rentabilidade legal para os seus clientes, tá? Não estou dizendo que é 100% dos casos, estou dizendo que aconteceu comigo, só queria compartilhar aqui essa crítica. Bom, então, Ágora. Quem que é a Ágora? A Ágora é basicamente a concorrente da XP, é o braço XP Investimentos do Itaú, a Ágora Investimentos do Bradesco, tá? Então você vê que está crescendo pouco, né? Por isso que eu falo que está um pouquinho abaixo, né? Você vê aqui, eles compraram a Ágora Investimento, eles cresceram 11,6% de setembro de 2020 a dezembro de 2020. Se você pegar a XP, que já tem muito mais dinheiro em gestão, né? Você vê que aqui eles têm 62 bilhões em gestão. A XP está com 660 bilhões, a última vez que eu vi, 26 de janeiro aproximadamente. E eles cresceram eles cresceram de 560 para 660, ou seja, a XP tem mais e está crescendo mais do que a Agroinvestimento, tá? Next, contas ativas, então, vem crescendo bastante. Eu fiquei chateado que deu uma estacionada aqui de setembro para dezembro. Isso demonstra novamente o que eu falei. Uma coisa é eu reagir à pandemia, tá tudo fechado, eu vou ter que usar o celularzinho mesmo. Outra coisa é, tá tudo aberto, eu ainda utilizo o celular. Então, eu acho que o Bradesco está pecando um pouquinho aí, tá? O que é legal, 77% não correntista do Bradesco, então eles estão trazendo novos clientes para o Next, né, que é a agência digital deles, e o NPS 77,6, ou seja, uma qualidade de atendimento boa. Vamos lá, seguindo aqui, então, eles são membros aí do Dow Jones Sustainability Indices, então eles participam aí dessas práticas ESG. Eu gosto bastante de empresas ESG, tá? Então, o Bradesco está indo bem nisso. E o Guidance, que é o grande momento aqui que a gente
fala quais são as expectativas do Bradesco para 2021. Antes de falar do guidance, eu vou ter que atrapalhar o vídeo aqui, vou ter que fazer 2 convites aí para você. O primeiro é que aqui embaixo tem um link para você se inscrever no workshop que eu vou fazer dia 8, 9 e 10 de março. Então vai ser um workshop chamado Investir é Preciso, porque sim, é preciso, né? Você tem que aprender finanças. Então vai ser desde o zero até a montagem de uma carteira aí que pode te dar bons frutos aí no futuro. Então faça questão de participar, se cadastra aqui que vai ser muito incrível, tá? Lives completas, 100% online e gratuito, tá? Outra coisa, se você quiser já ir conhecendo um pouquinho melhor tal sobre finanças, você vai lá e se clica nesse e-book também gratuito aqui para você baixar, tá? Fique à vontade, gratuito. Tá feito o convite, vamos voltar aqui então ao guidance. O que eles realizaram em 2020. Então, você vê aqui, realizado 2020. 10,3%, guidance de 9 a 3% em carteira de crédito expandida, margem com clientes, tal, receita de prestação de serviço, isso eles tomaram muito aqui. 2,6%, né, de receita de prestação de serviço. Esse é um braço forte, tá? Esse é um braço forte deles, tá? Não, me confundi, gente, desculpa, me confundi. Eu tava vendo que era relativamente pouco. O braço forte é esse aqui, ó. Resultado das operações de seguro, previdência e capitalização. 18,1% a menos. Então isso foi uma baita de uma porrada para o Bradesco, porque o Bradesco ele é muito focado em seguros, cerca de 30% a 35% da receita deles proveniente de seguros. Então eles têm participação eles têm Bradesco Seguros, eles têm participação na Odontoprev, tem participação na Fleury. É um braço muito forte que sofreu demais no ano de 2020, tá? Sofreu demais. Então eles pretendem aqui pelo menos para 2021 recuperar, crescer 2 a 6%, lembrando que quando cai 20%, você não precisa crescer 20% para voltar ao patamar normal, você precisa crescer mais do que 20%. Então eles estão nos dizendo aqui que 2021 eles vão passar longe de recuperar o que eles perderam em resultado de operações de seguro, previdência e capitalização. Porém, PDD expandida normaliza, né? Eles fizeram aqui 26 bilhões de PDD e eles estão com guidance de 14 a 17 bilhões. Beleza? Tem mais aqui, né? Deixar também, do mesmo jeito que ele tinha uma crítica, deixar um agradecimento, né? Então, home office para o pessoal, 83% do pessoal, né? 2,4 milhão de contratos prorrogados. 4 milhões ou 4 milhões? É 4 milhões, eu estou errado? 2,4 milhões de contratos, né? Mas enfim, 75 bilhões em empréstimos prorrogados. Então eles prorrogaram bastante. Por quê? Porque se eles esmagam quem está devendo eles falam, você vai ter que pagar agora, vai virar inadimplência, eu vou te cobrar uma taxa gigantesca, um juro gigantesco, e vai mandar para cartório, vai mandar para advogado, vai mandar para juiz e vai pressionar o cara, não adianta nada. Não adianta nada, o cara não pode pagar. Então eles prorrogaram um pouquinho e falaram, respira. Lojista, respira. Pessoa física, respira. Daqui 4 meses a gente volta a negociar. E óbvio que ele vai tentar pegar uma margenzinha maior disso, né? Afinal, o tempo ele tem valor com o dinheiro tem valor com o tempo, tá? Deixa eu ver aqui, mas era basicamente isso. Então, sócio, muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Se certifica de se inscrever aqui no canal. Por quê? Porque daí você fica sabendo de mais análises aí que eu vou cobrir, tá bom? Ótimo dia, até o próximo vídeo.